paz do nosso Senhor. Amém? Atos 2:47 tem uma mensagem maravilhosa para nós e que nós temos vivido e experimentado isso continuamente. Como resultado de uma igreja que busca o conhecimento de Deus pela sua palavra, que vive em oração e que vive em comunhão, o Senhor agrega ao seu povo, agrega à sua família novos irmãos e novas irmãs. No domingo retrasado, domingo passado, tivemos um momento maravilhoso aqui, que foi de batismo e profissão de fé de irmãos e irmãs, que hoje participam da mesma família, agora como membros professos da primeira igreja presbiteriana de Bauru. E hoje também nós estamos em festa, por outro motivo bem semelhante. Estaremos recebendo dois irmãos muito queridos. Elcio, vem à frente, e a sua esposa Marisa, vem à frente também. Traga os netos, Elcio, é importante que eles estejam com vocês. Cadê o Benício? Benjamin e o Benício, uma família que nós amamos. Eles são pais do diácono Renato. O Renato é uma bênção na nossa igreja, a família do Renato é uma bênção. Inclusive, eles estão ausentes aqui, mas estão presentes na sexta igreja, fortalecendo o trabalho lá hoje, né? Então, esse casal é pai desse querido Renato, nosso diácono. Elcio e a sua esposa Marisa são servos do Senhor há bastante tempo, experimentados no reino de Deus, trabalham intensamente no reino do Senhor, especializados em casais, viu, Zé Domingos? Uma bagagem muito grande, então Deus sabe quem traz para o nosso meio, né? E são pessoas que nós aprendemos a amar e já convivemos com eles. Já foram recebidos no conselho e aprovados naturalmente, porque vêm de outra igreja presbiteriana. Qual igreja, Elcio? De Marília? De Marília, né? E agora são membros da nossa igreja também, nos alegram muito com isso. Convido os presbíteros presentes que venham à frente. Vamos orar por eles. Sérgio está aí, né? Tomazini. Tudo bem, né? Deus abençoe. Senhor, obrigado pela tua bondade. Obrigado porque a tua igreja tem sido abençoada por ti nas mais variadas formas. E entre elas, a bênção em receber pessoas do Senhor que tem nos abençoado. Elcio e Marisa é um casal desses. O Senhor tem nos agraciado com esse casal, eles têm feito parte da nossa família há um bom tempo, participado também dos grupos familiares, de família ativa aqui na igreja, o caso do Renato, da Ju, dos filhos, e agora nós temos a alegria de receber esse casal. Que o Senhor continue os abençoando, os guardando, e faça com que nós, Igreja do Senhor, possamos amá-los, acolher o casal, sustentá-los e estar com eles lado a lado no dia a dia da nossa peregrinação. Te louvamos também pelos netos, Benjamin e Benício, presentes do Senhor na vida desse casal, que o Senhor dê graça, dê sabedoria, para que eles continuem criando os netos no caminho do Senhor, que continuem conduzindo os pequenos na luz da tua palavra. É a nossa oração e a nossa gratidão pelo presente que nos dá esse casal, essa família, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Marisa, que o Senhor te abençoe, tá? Deus te abençoe, Benício. Benjamin, Deus te abençoe, tá? Elcio, seja bem-vindo, o Senhor te abençoe. Quero convidar as crianças, aquelas que estão nos visitando também, até 11 anos, que venham à frente, por gentileza, e as pessoas que estarão responsáveis por elas, durante esse período em que elas estarão aprendendo um pouco mais de Jesus,
por meio de uma pregação ainda mais adequada à linguagem delas, sabendo que o mesmo Espírito que capacita os adultos, capacita também as crianças na compreensão das verdades eternas. Então, eles são preciosos para nós e têm crescido aprendendo a palavra de Deus. Esqueceu a Bíblia. Pronto. Senhor, obrigado porque os pequeninos são bênçãos na nossa vida, na nossa igreja. O Senhor tem nos alegrado com a presença deles. Desde bebês, crescem entre nós e tem sido também a voz do Senhor em muitos momentos para tratar os nossos corações. Cabe a nós, como igreja do Senhor, como pais, como líderes da igreja do Senhor, conduzi-los também à orientação da palavra do Senhor. Nesse momento, eles estarão saindo. Sabemos que o mesmo Espírito que tem conduzido e capacitado os nossos corações na compreensão da sua palavra, estará também fazendo o mesmo com eles. Então, abençoe o coração de cada um, abençoe as pessoas que estarão responsáveis hoje, que a tua graça, que a tua palavra sejam experimentadas ali onde eles estarão. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Primeira epístola de Pedro. No momento em que você encontrar a palavra do Senhor, por gentileza, levante-se. Isso. 9, tá? A partir do 9 ao 12. Leitura alternada. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Amém, palavra do Senhor. Senhor, nós amamos ao Senhor e reconhecemos que a Tua palavra tem sido a verdade máxima para as nossas almas. Ela é a verdade. E como palavra inspirada e expirada por Ti, atemporal, totalmente útil para as nossas vidas, ela nos faz aptos para viver para Ti de forma digna de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e exigido do seu povo. Nós somos teus filhos e a nossa postura agora é de humilhar na tua mão diante do teu trono e prostrados, clamamos para que os ouvidos da nossa alma estejam atentos à tua voz. Pedimos ao teu bom Espírito que
dando-nos compreensão da palavra eterna, possa também tranquilizar os nossos corações quanto a qualquer outra preocupação que possa nos impedir de ouvir a sua voz nesse momento. Toma cativo ao Senhor todo o nosso ser, para que sejamos alimentados pela tua palavra. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nós temos refletido nesse mês de julho sobre uma temática fundamental para as nossas vidas, que é exatamente sermos representantes do reino eterno aqui na terra. O tema tratado durante os domingos anteriores e que trataremos durante todo esse mês tem a ver com a vida que, temendo a Deus e vivendo sob a direção da palavra e condução do Espírito, são embaixadores da graça, do perdão, da santidade e de todos os favores de Deus a uma humanidade que anda cada vez mais distante, em passos largos da vontade do Senhor e da direção de Deus. Quando nós entendemos que a missão do Senhor, que a igreja do Senhor tem a missão de ser embaixadora de Cristo na terra, nós entendemos que a nossa missão, a minha missão, é fazer com que Cristo seja reconhecido. Se a embaixada na esfera política tem o papel da diplomacia, de manter a amizade entre países diferentes, a embaixada de Cristo na face da terra, que é a igreja, tem a finalidade de manter uma diplomacia espiritual. O que significa isso? Aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 ao 7, precisamente no 5, sobre as bem-aventuranças, e ele diz o seguinte: bem-aventurado os pacificadores, que significa aqueles que levam a paz por meio do Evangelho, causando a amizade entre o homem e Deus. E aqueles então que eram inimigos, mortos em vossos delitos e pecados, como nós estávamos, se tornam filhos de Deus. A embaixada tem esse papel fundamental, essa missão intransferível, que é de levar o conhecimento da palavra. O texto da epístola aos irmãos dos primeiros séculos trabalha em especial com uma igreja que enfrentava desafios, perseguições severas. As duas epístolas escritas pelo apóstolo Pedro, que teve como escriba Silvano, foi quem escreveu, porém Pedro foi o compositor, tinha a finalidade de fortalecimento da igreja diante das adversidades e das perseguições. A propósito, o próprio apóstolo Pedro, perseguido de forma tão violenta, foi morto numa cruz de cabeça para baixo, no ano 67 depois de Cristo. Então o momento da igreja foi muito desafiador, muito difícil. Então as duas epístolas serviram para encorajar, para fortalecer aquela igreja. Mostrava também como devia ser a vida do crente, da mulher do Senhor, do servo do Senhor numa sociedade corrompida e também diante das perseguições. A primeira epístola, enquanto fala da santidade, de uma vida transformada, de uma vida que se derrama para ser usada por Deus, a segunda epístola fala da volta de Cristo. E aponta a volta de Cristo como marcas indispensáveis na vida da igreja, que revelam que ela está preparada para o dia do Senhor. Essas marcas são tratadas no capítulo 1, 2, 3 e 4. Por isso Pedro trabalha nas esferas familiares, na esfera da igreja e na esfera social. Ele aponta como deve ser a relação entre irmãos no povo de Deus. Ele aponta como deve ser a relação entre esposa e marido, marido e esposa, filhos e pais, pais e filhos. E finalmente ele revela que estes também, pela orientação divina, vivem para a glória de Deus na sociedade,
no seu trabalho, eles devem ser o bom cheiro de Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Embaixadores de Cristo e um testemunho verdadeiro de uma vida com Deus. Então voltem a sua atenção para o texto, por gentileza, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiramente, os embaixadores de Cristo na terra são os promotores do poder do Evangelho. São aqueles que anunciam o Evangelho da salvação. São aqueles que pregam continuamente a palavra da salvação, a palavra de transformação. Pedro utiliza de terminologias presentes no Antigo Testamento. Vocês perceberam que inicialmente ele fala, vós, porém, sois raça eleita. Ou seja, vocês fazem parte da família de Deus. Há uma esfera diferenciada, há um tratamento diferenciado para Pedro, como para Cristo, para Paulo e para os demais pregadores dos primeiros séculos. Esse povo de Deus, essa família de Deus, essa raça eleita, são todos aqueles que foram transformados, que nasceram de novo, que foram modificados, que tiveram a sua história radicalmente e profundamente moldada em Cristo Jesus. Ele continua falando do sacerdócio real, que é a função da igreja nos dias atuais. Se o sacerdote no Antigo Testamento era o elemento ou o instrumento pelo qual o povo de Deus era apresentado ao Senhor nos sacrifícios, a igreja como sacerdócio real hoje é aquela que apresenta a salvação, apresenta o Evangelho, apresenta o caminho justificado por Cristo, aqueles que clamam sedentos pela regeneração das suas vidas. A nação santa foi aquilo que nós falamos hoje de manhã. A temática de hoje cedo foi embaixadores de uma vida de santidade. A nação santa é um povo que foi separado para viver de forma diferente, de forma modificada. Ainda são pecadores, os corações são inclinados ao pecado. Ele precisa ter vigilância, oração. Mas eles são totalmente capacitados a uma vida de santidade, a uma vida que agrada ao Senhor, a uma vida que por meio dos seus pensamentos, das suas palavras, atitudes e reações, Deus tem sido glorificado. A santidade envolve toda a nossa vida, todos os nossos afazeres, todas as nossas responsabilidades. E como nós ouvimos hoje cedo, sede santos, como eu também sou santo. Ele finaliza a disposição do povo de Deus apresentando uma exclusividade. Vocês não têm outro dono, vocês não têm outro Senhor. E nós vimos isso na série de sermões passada, em que falamos sobre servos, do original mais próximo, e para que não fique nenhuma dúvida para nós, para o meu coração, escravos. E escravo é aquele que não tem vontade, é aquele que não sabe para onde vai, é aquele que depende totalmente e exclusivamente do seu Senhor. Quando o apóstolo Pedro trabalha exatamente sobre essa exclusividade de que somos dele, ele está dizendo, vocês não têm outro Senhor, vocês não pertencem a mais ninguém, nem mesmo a vocês mesmos. E esse é o grande desafio para os embaixadores de Cristo. Porque se há uma inclinação própria da natureza humana, é a independência, é a autonomia, é a emancipação. Há naturalmente na nossa essência
uma conduta de soberba, de uma inclinação da vontade própria, para dominarmos os nossos dias, para planejarmos a nossa história, conforme o nosso conhecimento, as nossas forças. Como não lembrar de Tiago e a sua exortação dizendo, olha, sejam sábios, sejam prudentes e não digam, eu vou para tal cidade, eu vou negociar, eu vou viajar, eu vou fazer isso ou aquilo, mas digam, se Deus quiser, eu farei isso e farei aquilo. Ser propriedade exclusiva de Deus é maravilhoso, porque se Ele é o único Senhor das nossas vidas, nós podemos confiar totalmente nele. Ainda no versículo 9, ele finaliza essa primeira perspectiva, dizendo, mas há uma finalidade. Isso eu preciso responder para mim a cada momento. Porque eu fui salvo. Há um cântico que nós cantamos aqui, em alguns domingos, que o refrão fala, logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e não mereço, né, o imerecedor. Logo eu recebi a graça de Deus. Nós precisamos responder essa questão todos os dias. Por que eu sou salvo? Por que eu pertenço a Deus? Por que Jesus morreu por mim? Porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Qual a finalidade real da sua vida? E quando falamos isso, não há como deixar de falar de um texto que tem sido o tema anual da nossa igreja, que é exatamente o ID, né? Em que Jesus ordena a sua igreja a ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai e do Filho, tornando-as discípulos de Deus. A finalidade é muito bem clarificada pelo apóstolo, ainda no versículo 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bênção! É maravilhoso quando você percebe, biblicamente, que você pertence a Deus. Por mais rebelde que seja o coração do homem, nós sabemos que não há nada melhor do que depender dEle, do que viver para Ele e do que ser totalmente dEle. Mesmo que há uma inquietação nos nossos corações, quanto ao nosso futuro próximo ou longo, nós sabemos também que a boa e perfeita vontade do Senhor sempre será superior a nós. Um dos textos do momento litúrgico é maravilhoso, e eu tenho citado ele continuamente. Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Então tudo isso é maravilhoso. Porém o versículo 9 nos desafia, porque ele fala, olha, vocês receberam tudo isso. Vocês fazem parte do povo de Deus, da igreja de Deus, mas vocês têm que viver de forma diferente. Tem uma finalidade tudo isso na vida de vocês. Não é simplesmente um povo que participa de uma congregação semelhante a um clube que se reúne nos domingos para momentos de alegria própria ou para rever os amigos e irmãos que nós amamos tanto. Não é só para isso, mas é principalmente para proclamar o evangelho do Senhor. Então eu tenho uma segunda pergunta. Se a primeira é, qual o motivo da minha salvação? A segunda é a resposta dela. Eu tenho proclamado o nome de Jesus? Eu tenho feito Cristo conhecido? Eu tenho falado da graça de Deus? Eu tenho falado do perdão eterno do Senhor? Eu tenho levado água abundante e viva para os corações sedentos de transformação? Essa é uma marca daqueles que são realmente dispenseiros da multiforme graça do Senhor, embaixadores do reino eterno na terra. Versículo 10, leiam por gentileza.
Amém. E aí Pedro finaliza esse primeiro ponto dizendo assim: olha para a sua vida, olha para a sua história. Se nós formos fazer uma análise de tudo que nós vivemos até hoje, do que nós fomos no passado e do que somos hoje, nós ficaremos extremamente surpreendidos. E é isso que ele está falando. Vocês foram alcançados pela misericórdia. Vocês foram alcançados pela graça de Deus. Vocês eram estranhos, inimigos de Deus, filhos da ira. E hoje, versículo 10, vocês são povo de Deus. Anteriormente, a ira de Deus estava destinada a vocês, a mim. Mas em Cristo, ela foi retirada de nós. E agora somos filhos e alcançados pela misericórdia do Senhor. Então, a função ou a missão da igreja, ou a finalidade da igreja de Cristo, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou de forma eterna das trevas para a sua maravilhosa luz, está entre duas grandes realidades. A primeira, o reconhecimento que somos dele, pertencemos a ele, ele dirige a nossa história, dirige a nossa vida, e não há nada melhor do que estar sob o seu poder soberano. E a segunda, entendemos que tudo isso foi porque ele teve misericórdia para conosco. Mas veja que Pedro completa toda a sua concepção de embaixadores que são exemplares na face da terra. Versículo 11, leiam por favor. Amém. Se a primeira perspectiva é que somos dispenseiros ou embaixadores de Cristo na terra, porque somos dele e unicamente dele, pertencemos totalmente a ele, com a finalidade de torná-lo conhecido, com a finalidade de apaziguar a ira de Deus na humanidade, que é por meio unicamente da pregação do Evangelho. A segunda perspectiva do apóstolo Pedro é a realidade de uma vida de santidade. E isso nós falamos hoje também. Percebam que há uma oração amorosa, conciliada com uma exortação. A expressão amados é muito comum entender em João e não em Pedro. Quando você pega a perspectiva joanina, ele fala muito do amor. É o discípulo amado, a forma dele tratar as pessoas é com muito carinho, com muito amor, sempre mantendo a verdade. Pedro não tem a mesma disposição, pelo menos não é comum encontrar na retórica do apóstolo Pedro a mesma disposição joanina. Porém, nesse instante, o amados aqui é uma reflexão daquilo que Deus derramou sobre nós. Uma expressão talvez mais clara para nós seria: vocês que foram amados por Deus, são exortados nesse momento, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Primeiramente, todos aqueles que são propriedade de Deus são peregrinos na terra. E falei sobre isso de manhã também. Falei de uma experiência da minha família quando nós éramos pequenos, não vou citá-la novamente, mas Pedro está deixando algo bem claro: vocês não são daqui. Não tem como vocês viverem bem aqui sem a graça de Deus. Não há como, para aqueles que são propriedade exclusiva de Deus, viver em paz no mundo caótico sem ligação com o Senhor. Quer ver algo bem claro e bem prático na sua vida? Em alguns momentos, talvez, você se sentiu um peixe fora d'água. Em situações, ou em festas, ou em reuniões, muito distante de agradar a Deus. Já se sentiram assim? Estranho. Nossa, está tudo muito fora da órbita aqui. Parece que eu sou um extraterrestre no meio desse povo. E na prática é isso mesmo.
Na prática é isso mesmo. Aqueles que vivem diante o Espírito Santo e são santificados por Ele, não vivem em paz no pecado ou em meio ao pecado. É por isso que a exortação de Deus para as nossas vidas abrange tanto a prática pecaminosa, como também a parceria pecaminosa. Quando ele diz, não vos torneis cúmplices das obras infrutíferas da carne. Então nós somos forasteiros. Não pense que você vai ser bem recebido na sociedade. Não pense que você vai ser amado na família. Não pense que você vai ser querido no trabalho. Não pense. Se você quer uma vida de santidade, se você quer ser testemunho vivo da graça de Deus, um exemplo do bom perfume de Jesus, entenda, você vai arrumar muitos inimigos. E não é novidade, não. Não estou falando nenhuma novidade aqui. O próprio Cristo já havia falado isso. O próprio Cristo deixou claro para nós que nós teríamos inimigos dentro da própria casa, da própria família. Isso é muito claro. As obras da luz não se unem com as obras da carne. E isso tem que ficar claro para as nossas vidas. Então, esse versículo revela algo majestoso para nós. Esses embaixadores são aqueles que, mesmo sendo pecadores, deixaram as suas paixões carnais pecaminosas e, lutando contra elas, vivem para a glória de Deus. E aqui ele tem uma verbalização muito parecida à do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, em que ele fala sobre a batalha entre a carne e o espírito. Há uma distinção, obviamente. Em Gálatas 5 ele fala da batalha entre a carne e o pneuma de Deus, não o espírito do homem, tá? Mas a batalha é a mesma. É saber que a nossa inclinação natural vai para o pecado, vai para a prática pecaminosa, mas saber que do outro lado há um Deus santo que requer que eu seja santo, então, pelo Espírito Santo, eu sou fortalecido a abrir mão da minha tendência pecaminosa para viver para a glória de Deus. Talvez esse seja o maior desafio da minha vida, que é ter uma inclinação pecaminosa, abrir mão dela para que Deus seja glorificado e para que eu seja fortalecido, me tornando exemplo para o mundo que está em pecado. Isso é fundamental. Ainda no versículo 11, há algo fundamental para o povo de Deus, que é exatamente esse fator do forasteiros. Se nós somos peregrinos, que são aqueles viajantes, que não têm terra, que passam de um lado para o outro, que não vivem em casas, o forasteiro tem algo ainda mais profundo. O forasteiro jamais será bem-vindo em qualquer sociedade, porque ele é estranho, os seus valores são estranhos. Um forasteiro bem nítido nos evangelhos foi João Batista. Quem queria conviver com ele? Outros foram mortos, enterrados vivos, queimados, todos por serem forasteiros. Será que nós estamos ao ponto disso também? Será que há em nós uma fidelidade tão verdadeira, tão real e tão grata, ao ponto de nos entregarmos ao reino e até morrermos pelo reino de Deus? Será que nós estamos prontos para negociar a própria vida à morte, para não negar o nome de Deus no nosso dia a dia, nas nossas ações e reações? Santificação é a vontade de Deus para nós, sem a qual ninguém verá o Senhor. E finalmente, versículo 12. Vamos ler numa só voz? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia
As pessoas falam mal de você? Você já foi difamado alguma vez? Já caluniaram você? É horrível. E sei que todos nós já fomos. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está falando, olha, que aqueles que falem mal de você não tenham razão. Isso é muito sério. Porque aí entra o terceiro aspecto do embaixador. Ele é exemplo no meio dos gentios. Ele vive entre os pecadores, mas não pratica o mesmo pecado. O Salmo 1 é um clássico que fala a respeito disso. Ele trabalha a bem-aventurança do homem, da mulher, que teme ao Senhor. E que por temer ao Senhor, ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta com os escarnecedores. Em vez disso, o seu prazer, que deveria estar no pecado, mas não está, está na lei do Senhor. E nela medita dia e noite, fundamentando que não há como ter uma vida de santidade e exemplar sem o alimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Que não acontece unicamente aqui no domingo à noite, que acontece principalmente na nossa meditação diária da palavra do Senhor. E o Salmo 1 continua dizendo, e eles são firmados, como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, que as folhas não murcham, estão vivas, e tudo quanto ele faz é abençoado. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos essa poesia, ela é linda e aquilo toca o nosso coração, mas daí nós voltamos para Pedro, e Pedro nos exorta dessa forma aqui. Será que realmente nós temos sido exemplo na sociedade na qual nós vivemos? Será que nós temos nos mantido de forma exemplar entre as pessoas com quem nós nos relacionamos? Será que aqueles que falam de nós têm razão quando eles falam de nós? Quando a Bíblia fala de bem-aventurança, porque vocês são perseguidos e caluniados pelo nome de Jesus, ele está falando de uma calúnia, de uma difamação de pessoas que têm buscado a santidade. Não de pessoas que têm vivido como pecadores. Nós temos ouvido continuamente histórias verdadeiras de pessoas que vivendo em sociedade, quando os demais ficam sabendo que ele é crente, as pessoas ficam estarrecidas. Ah, mas ele é crente também? Eu não sabia, porque o procedimento dele não é diferente de ninguém. Você tem uma terceira pergunta para responder. Quando falam mal de você, eles têm razão? A questão não é falar mal. Vão falar mal de você o resto da vida. A questão é ter razão ou não. Então é melhor que não tenham razão. Que continuem falando mal. Que continuem acusando, difamando. Se você tem vivido para a glória de Cristo, se você tem testemunhado Cristo no seu trabalho, na faculdade, no futebol, no esporte, no dia a dia, dentro da família, você vai ser objeto de difamação. Não vai ser diferente. Mas há uma promessa maravilhosa. Veja o final do versículo 12. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha que bênção. Está dizendo o seguinte, olha, que aquelas pessoas que têm falado mal contra você, elas percebam que aquilo que elas falam é mentira, é difamação, porque elas não têm razão. Você vive de forma diferente daquilo que elas têm falado. Então, no trabalho, mesmo que a maioria dos funcionários, dos seus amigos de trabalho, faça algo errado, você não vai fazer. Não vai fazer. Ah, mas e o meu emprego? Se o patrão
me ameaçar de desemprego? Ele vai ameaçar. E se ele desempregar, ele vai te pôr na rua. Se é em nome de Deus, você vai para a rua. É engraçado porque a igreja atual está distante de experimentar as grandes perseguições que o povo do passado experimentou. Lembram dos 3 amigos de Daniel, que receberam os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego? É uma evidência clássica para as nossas vidas. Eles estavam na Babilônia, foram escravos, chegou o momento da adoração ao Deus pagão, tocaram a trombeta, que era o sinal para o momento em que todos se dobrariam ao Deus pagão, e eles ficaram de pé. E aí o povo, a massa, correu e avisou o rei. Olha, os 3 homens lá estão de pé e não vão adorar você não. E aí o próprio rei, veja só, ele não mandou nenhum súdito, nenhum representante, o próprio rei chegou para eles e falou: eu fiquei sabendo que vocês não vão se ajoelhar diante da minha imagem, mas eu vou dar uma segunda chance para vocês. E se vocês não se ajoelharem, vocês morrerão. Serão lançados na fornalha de fogo. Qual foi a resposta deles? Olha, Nabucodonosor, fique sabendo que nós não nos prostraremos diante da tua imagem. E você pode nos lançar no fogo. Agora vejam, se Deus quiser, Ele nos livrará das suas mãos. Se Deus não quiser, isso é forte, né? Ele não vai nos livrar, mas nós não nos prostraremos. O resto da história vocês conhecem. Será que nós estamos prontos para isso? Eu entendo que muitas vezes nós negamos a Deus por muito menos. Uma mentira, uma infidelidade no trabalho, nas relações, por muito menos nós negamos a Deus. Então o versículo 12 deixa para nós essa expressão máxima e clara, que não tem como ser um representante do reino eterno aqui na terra sem ter uma vida exemplar no meio dos gentios. Vai chegar o momento em que você será uma luz no meio das trevas. Vai chegar o momento em que você vai ser exposto ao maior desafio da sua vida. E você precisa estar preparado. O fim de tudo isso é o final do versículo 12. E esses gentios, e esses pecadores, e esses que não conhecem a Deus ainda, eles conhecerão por meio do seu procedimento. Quarta pergunta, então, que você e eu devemos tentar responder em todo momento. O meu procedimento tem feito pessoas conhecerem a Jesus? As minhas ações têm mostrado que Jesus é Senhor da minha vida? As minhas reações têm revelado que Deus é o Senhor absoluto, soberano da minha história? Quando nós respondermos essas questões de forma clara e definida, nós entenderemos a grande importância de sermos embaixadores de Cristo na terra, sendo exemplo de santidade no meio das pessoas. Que o Senhor possa fortalecer as nossas vidas como igreja, como propriedade exclusiva dEle, que Ele fortaleça também como indivíduos, como pessoas, para que onde estivermos, o Seu nome seja glorificado. Ou por meio da pregação da palavra, ou por meio da vida exemplar. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Convido duas queridas irmãs, Voluze e a nossa irmã Luzia,
elas estarão louvando ao Senhor enquanto você estará orando silenciosamente. Elas cantarão um hino maravilhoso que fala da vida em Cristo. E curvem a sua alma agora, para que, ouvindo esse hino, a obra do Espírito Santo continue sendo realizada no seu coração, no meu coração, para que saiamos daqui prontos para vivermos uma vida totalmente diferente da que vivemos a semana que passou. O amor de Deus me alcançou, me transformou, me deu guarida. O amor de Deus me conquistou, me deu a paz que eu nunca tive. O amor de Deus me cativou, o amor de Deus me libertou. Hoje eu sou livre, pois encontrei o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, o que seria da minha vida? Meu coração era um vazio, sem esperança, sem alegria. Eu caminhava sem destino, não via a luz no meu caminho. Hoje eu sou feliz, pois encontrei o amor de Deus. O amor de Deus me ensinou que tudo posso, Ele é a saída. O amor de Deus me conquistou. Hoje eu sou forte, não tenho a vida. Meu coração é transbordante, a alegria uma constante. Eu sou vencedor, pois encontrei o amor de Deus. O amor de Deus. Que Deus continue abençoando as nossas queridas irmãs e as usando sempre para o louvor e para a glória do seu nome. Convido os irmãos e irmãs a se levantarem nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor é maravilhoso, és Deus presente em todo o tempo. Sabemos do nosso coração, sabemos que não somos merecedores. Mas como acabamos de ouvir, o teu amor nos alcançou. Nos transformou para a tua glória. Nos fez povo santo, nação eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Com a finalidade de proclamarmos o teu amor, de anunciarmos a tua salvação, anunciarmos a graça, que de forma tão abundante foi derramada sobre nós. Mantenha-nos em santidade, santifica os nossos pensamentos, as nossas ações e reações, e faça-nos ainda mais exemplos
na sociedade em que nós vivemos, que em muitos momentos inseridos em meio à corrupção, ao pecado, sejamos luz em meio às trevas, sejamos o sal no mundo que se desfaz em cada momento, se distanciando do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, que o Teu reino aqui na terra é revelado em Cristo por meio da palavra e é mostrado por meio dos Seus embaixadores, por meio da Sua igreja, do Seu povo, que peregrina, que anda por essa terra compreendendo que ele não é daqui, que os seus valores não são daqui, que as suas buscas não são daqui, que seus planos não são daqui, porque tudo o que se refere quanto à terra é passageiro, é transitório, tem o seu tempo de validade. Ensina-nos como embaixadores a elevarmos nossos pensamentos aos valores eternos, aos valores dos céus, para que vivamos na terra uma experiência transformadora e anunciadora da Tua graça. Obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, viva, poderosa. Obrigado pela oportunidade, pela doce oportunidade de louvar o Seu nome. Viemos para cultuar, viemos para entregar ao Senhor e saímos daqui fortalecidos, transformados, modificados, santificados, exortados, disciplinados. E nós Te agradecemos por isso. Agora, guarda-nos enquanto voltaremos para os nossos lares. Que as mesmas mãos bondosas e protetoras que nos trouxeram aqui possam nos levar para as nossas casas. E se amanhã vivermos pela Tua misericórdia, que vivamos para o louvor e para a glória do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.